E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai destrinchar uma das estruturas mais fundamentais do nosso sistema de justiça. Pensa no sistema judiciário como se fosse um castelo gigante, cheio de portas trancadas. A pergunta de $1 milhão é: quem é que guarda as chaves desse castelo? Quem é que tem o poder real de apertar o botão, acionar a máquina pública e começar a investigar e processar um crime no Brasil? No nosso bate-papo de hoje, a gente vai descobrir exatamente como a lei distribui essas chaves e entender quem pode dar aquele primeiro passo em direção à justiça. Certo, para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro de hoje. Vamos passar por 1. O que é ação penal. 2. A regra que é a ação pública incondicionada. 3. A permissão ou ação pública condicionada. 4. O domínio privado na ação privada. 5. Regras de prazos, renúncia e perdão. E, por fim, 6. Os acordos de não persecução. Navegar pelo Código de Processo Penal pode até parecer assustador no começo, mas com essa estrutura, prometo que vai ser super tranquilo de acompanhar. Ponto número 1. Afinal, o que é ação penal? No fundo, a ação penal é o jeito oficial que o Estado tem para colocar as coisas nos eixos depois que um crime acontece. Geralmente, ela ganha vida logo depois que o inquérito policial termina. É aquele momento em que o Estado é chamado para aplicar a lei e punir, para garantir que a gente não viva numa terra sem lei, na base da vingança privada, sabe? A civilização funcionando. Mas o pulo do gato é que o processo muda de figura radicalmente dependendo de quem tem a tal chave para abrir as portas do tribunal. Agora, um detalhe super interessante que o pessoal costuma confundir o tempo todo no noticiário. Denúncia e queixa não são a mesma coisa, tá? No direito penal, denúncia é exclusivamente aquele documento que dá o pontapé inicial quando o Estado, através do Ministério Público, é quem está agindo. Já a queixa, ou queixa-crime, é o instrumento que o próprio cidadão lesado usa para conduzir a ação. Pode parecer um preciosismo técnico, mas é isso que define quem está no assento do motorista controlando o processo. O que nos leva ao ponto 2, a regra que é a ação pública incondicionada. Aqui, a gente entra no padrão de fábrica do nosso sistema, onde o Estado guarda a chave mestra no próprio bolso. Na ação pública incondicionada, o crime atinge a ordem social de um jeito tão profundo que a vontade da vítima simplesmente perde a relevância para o início do processo. O Ministério Público atua de forma automática, incondicional. Se o crime acontece e chega ao ouvido das autoridades, o Estado toma o controle absoluto e pronto. Não precisa pedir permissão de ninguém. E trazendo isso para a vida real, olha só que interessante essa jurisprudência do TJ do Distrito Federal. Em casos de lesão corporal no trânsito por motorista bêbado, não interessa se a vítima não quer processar, o Estado vai lá e processa. O mesmo vale para crimes contra a dignidade sexual, a gravidade é tão grande que o Estado simplesmente tira das costas da vítima aquele peso e até a pressão gigantesca de ter que decidir se inicia ou não o processo. Agora o ponto 3, a permissão, também conhecida como ação pública condicionada. Mas o direito penal é cheio daquelas nuances que a gente adora, né? Aqui acontece uma reviravolta interessante. Na ação pública condicionada, entra em cena a representação. O Ministério Público ainda é o dono da ação, mas ele está com as mãos totalmente atadas se a vítima não der o aval. E por que isso? Para proteger a intimidade da pessoa. Às vezes, o escândalo de um julgamento pode causar mais sofrimento do que a própria impunidade. Então a lei é sensata e deixa a vítima decidir se quer ou não abrir essa porta. E um detalhe muito legal sobre como essa permissão acontece na prática é que não precisa de um ritual super formal. O STJ entende que só o fato de a pessoa ir espontaneamente à delegacia fazer o boletim de ocorrência já conta como essa autorização, como uma virada de chave. Mas presta atenção, tem que ser espontâneo. Se a pessoa só foi porque a polícia intimou, aí o delegado ainda precisa perguntar com todas as letras se ela quer mesmo processar o agressor. E isso reflete perfeitamente na dinâmica atual. Com o pacote anticrime em 2019, o estelionato sofreu uma mudança gigantesca. A lei, literalmente, devolveu a chave para as vítimas de fraude. Hoje, via de regra, o Estado não pode se meter num caso de estelionato se a própria vítima decidir que a dor de cabeça do processo não vale a pena. Avançando para o ponto 4. O domínio privado, a ação privada. Aqui o cenário vira de cabeça para baixo. Bem-vindos à ação penal privada. O Estado dá um passo para trás e entrega a chave inteiramente na mão do cidadão. O Ministério Público sai de cena como ator principal e a própria vítima assume as rédeas e o peso de tocar isso para frente. Tem que arrumar advogado, pagar possíveis custas e entrar com a tal queixa-crime.
Tem até uma válvula de escape chamada ação privada subsidiária da pública, que quando o cidadão assume o volante se o Ministério Público perdeu o prazo legal. Afinal, a justiça não pode parar por inércia do Estado. E se a vítima, infelizmente, falecer ou desaparecer antes de agir? Calma que a chave não some no limbo. O artigo 31 do Código de Processo Penal traz uma fila estrita para herdar esse direito. O macete clássico dos estudantes de direito é lembrar da sigla CAD. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Essa é a ordem. E o mais bacana é que a jurisprudência de hoje, numa leitura bem mais atual, garante aos companheiros em união estável, inclusive homoafetivas, os mesmíssimos direitos do casamento formal nessa fila. Vamos para o ponto 5, prazos, renúncia e perdão. O X da questão aqui é que as regras do jogo são bem rigorosas. Ter a chave não quer dizer que a porta fica aberta para sempre. O número mágico, ou melhor, o prazo fatal que a gente tem que ter em mente é 6 meses. Esse é o prazo decadencial inflexível da lei. Do exato dia em que a vítima descobre quem cometeu o crime, o cronômetro dispara. Se passar de 6 meses sem representação ou queixa, já era. O direito evapora. A lei não gosta de quem dorme no ponto. Outra coisa muito importante é não confundir renúncia com perdão. A renúncia é quando a pessoa desiste antes do processo sequer existir. E um detalhe técnico, se tem 3 autores no crime e você renuncia contra um, automaticamente está renunciando contra todos. Não dá para escolher alvo. Já o perdão acontece com o processo rolando. E tem uma curiosidade que muita gente não sabe. O perdão tem que ser aceito pelo réu. Pois é, o acusado pode muito bem dizer, não quero seu perdão, quero ir a julgamento para provar que sou totalmente inocente. Para ver como isso não fica só na teoria dos livros, olha esse caso real do Supremo Tribunal Federal. A vítima assinou um recibinho financeiro ali, um acordo de quitação por fora com o autor do fato. Sabe o que o tribunal disse? Que assinar esse recibo foi uma renúncia tácita. Ou seja, atitudes fora do tribunal que mostram que a paz foi selada podem trancar as portas da justiça para sempre. A lei avalia o seu comportamento como um todo, não só o papel timbrado. E, finalmente, nosso 6º e último ponto, acordos de não persecução. Chegando na reta final do nosso estudo, a gente precisa falar das soluções mais pragmáticas e modernas do direito processual. A ideia é não deixar o judiciário afogado em processos intermináveis. E agora, o número principal é o 4. O Acordo de Não Persecução Penal, ou ANPP, é uma ferramenta fortíssima para crimes sem violência que tem uma pena mínima de até 4 anos. Ele permite resolver a parada sem um julgamento arrastado, focando a energia do tribunal naqueles crimes realmente pesados. E como isso se materializa na prática? É um efeito cascata. O investigado tem que cumprir todas as etapas acumuladas. Primeiro, confessar formalmente os detalhes do crime. Não pode ter tido violência, como a gente falou. Tem que reparar todo o dano causado à vítima e, em cima disso, pagar uma multa ou prestar serviço à comunidade. Cumprindo tudo direitinho, a punibilidade é extinta sem a pessoa virar um condenado na ficha criminal. É uma negociação dura, mas que resolve o problema de forma justa e rápida. Bom, tudo que a gente discutiu aqui mostra que essa engrenagem vai muito além de um simples Estado contra o indivíduo. Quem tem o poder de processar muda o tempo todo entre o Ministério Público e a própria vítima. Com esses novos acordos e as mudanças no estelionato, dá para ver uma tendência clara de dar cada vez mais espaço para a vontade das pessoas envolvidas. Mas a grande reflexão que fica é, será que a balança do Código de Processo Penal já atingiu o equilíbrio perfeito? Ou o Estado ainda guarda chaves demais com ele? Afinal, a justiça não é só sobre a punição em si, mas sobre quem tem a legitimidade de bater na porta e exigir que ela aconteça. Pensem nisso e a gente se vê na nossa próxima análise.